Amplificador integrado Sansui, modelo AU888. Aparelho de 1971, 45 watts por canal. Esse aparelho é um ícone dos anos 70 e uma bela amostra da excelência da Sansui na construção de aparelhos nessa época. A construção dele é primorosa. Vou mostrar detalhes aí para vocês. Eu comprei esse aparelho há uns anos atrás, estava meio derrubado, dei uma geral nele e ele voltou ano passado numa troca. Eu guardei ele ali e não mexi mais. Liguei agora. Não estou gostando de um problema que está dando aqui quando você aumenta bastante o volume. Da metade para cima, ele começa a dar uma oscilação nas frequências médias. Isso fica bem evidente quando você põe piano a tocar, né? E então eu vou ter que dar uma outra geral nele aí. Vou mostrar fotos aí da época. Isso aí foi como eu peguei ele. Estava bem sujo, mas estava tocando. Só que com alguns problemas que eu corrigi, né? Os 4 transistores de saída originais já tinham sido removidos, a pasta trocada, essa sujeira danada aí, mas estavam funcionando, os 4 transistores estavam bons, eu inclusive recoloquei. E ele tem essa grande vantagem das placas todas serem de slot, você tira tudo, vocês vão ver que eu vou desmontar ele de novo. Então limpei tudo, fiz um recap geral, limpei o painel, enfim, dei uma geral nele. Então, eu acabei trocando aí vários componentes, alguns transistores, esses flying source aí, esses que parecem um disco voador, são conhecidamente problemáticos, tirei. Fusíveis aí já remendados, valor errado, resistores queimados, enfim, dei uma geral. Ele voltou a funcionar bem, eu vendi ele e agora ele volta, porque às vezes acontece isso, de você fazer depois uma troca e o aparelho volta, isso é muito comum. Eu resolvi então na época, né? Desmontei ele e resolvi pintar esse chassi aí, que tinha pontos de ferrugem em vários lugares. Olha a frente dele como estava ruim, parece que derramou um negócio aí e estava começando a enferrujar tudo. Então eu resolvi desmontar logo e pintei o chassi todo de preto com a tinta anti-ferrugem, esmalte sintético. Demorou aí uns 3 ou 4 dias para secar, mas depois fica com uma resistência muito grande essa tinta. Então eu dei essa geral nele, né? Deixei ele mais ou menos íntegro aí, mantive vários componentes, mas agora chegou a hora de dar uma revisada. Aí um detalhe interessante, olha como é bem feito esse aparelho, um dos detalhes, né, que mostra como ele é bem feito. Esses botões são todos de alumínio maciço e eles têm, não é um parafuso para fixar não, são 2, ó. De forma que depois que você aperta esses 2 parafusos aqui, meu amigo, acabou. Além de ajudar no posicionamento. Então realmente é uma construção de outra época, um aparelho exemplar, vamos dizer, né? Então vamos olhar atrás aí e vamos partir para a correção desse problema, da oscilação que ele está tendo. Vou fazer mais umas customizações aí, vou trocar esses 2 capacitores da fonte que eu não troquei na época e dar uma olhada geral aí, de repente trocar alguns capacitores por capacitores de melhor qualidade, que eu tenho agora alguns aqui de baixa SR, né, para áudio. São poucos, porque esse aparelho, o acoplamento é quase todo direto, mas ele tem alguns capacitores aí no caminho. A maioria são de milar, então não precisam ser trocados, mas tem alguns eletrolíticos também. Eu troquei na época, mas talvez retroque agora de novo. Vamos olhar atrás aí. Por trás ele tem entrada para microfone, 2 toca-discos, auxiliar, tuner, saída para 3 pares de caixa, sendo que só 2 funcionam de cada vez, né? 2 tape decks, separa pré e power, que é espetacular, você poder usar ele como pré ou mesmo como power, né? A vantagem maior é usar como pré, né? Aqui 2 fusíveis de proteção aí das saídas. Aqui tem uma chave aqui dentro dessa caixinha. Tem uma chave que você muda a voltagem, ele está em 220 volts. Estomadinha de saída, é bem sóbrio, né? Mas muito bem distribuído, as distâncias aqui entre os plugs, os RCAs aqui é muito boa. Aparelho bem feito. Vamos olhar agora por dentro. Por dentro, rapaz, muito bem construído. Essas placas aqui, pode até já tirar. Eu já tirei o suporte de metal que tem. Elas todas saem, são de slot, ó. Um canal e outro canal.
E aqui na frente, ó, essa chapa aqui, ela protege toda essa parte da frente aqui, onde tem todas as chaves, os potenciômetros. Então ficam protegidos de poeira aqui, ó, com essa capa. Essa capa também eu pintei. Olha aí que beleza. Então fica tudo protegido aí, pega pouca poeira. Olha que interessante, o controle de grave, agudo e médio não são potenciômetros, ó, são umas chaves com resistores, ó. Então não dá aquele problema de ruído com o tempo. Chaves bem dimensionadas. E aqui, ó, essas placas aqui são todas também, ó, de slot. São a placa dos filtros, do pré-amplificador, do pré-de-fono. Vamos dar uma checada geral também em todas elas. Ó, todas são de slot. São 4 placas aí na frente, mais 2 aqui atrás, que são onde ficam os drivers, e aqui os transistores de saída, ó, de cada lado. 2 aqui, 2 do outro lado. No meio a fonte. Vou trocar esses 2 capacitores aqui, que eu não troquei na época. Todos os outros eletrolíticos foram trocados no passado. Vamos dar só uma checada e vamos começar a manutenção aí desse rapaz. Então tá aí, finalizei o serviço. Fiz vários serviços aqui importantes. Um foi a troca desses capacitores eletrolíticos pequenos, né, das placas que eu já tinha mexido, mas eu botei agora os capacitores de melhor qualidade, com baixo ESR que eu consegui. Aqui a maioria são capacitores de acoplamento de 10 micro, né? Troquei também o acoplamento da placa principal, nem precisava, são capacitores de Milar da Nissei, mas como é o acoplamento de entrada na potência, eu aumentei só a voltagem aqui de 50 volts, botei um de 150 volts. Troquei também os transistores da placa de head amp, né, que é o pré-de-fone e o microfone. Eu não tinha trocado a primeira vez. Aqui tem um transistor que é muito problemático, é o 2SC458, vou botar uma foto aí. The Evil Hitachi 2SC458. Tem esse nome horrível aí, dado aí nos fóruns internacionais por causa do ruído que ele gera. Eu não tinha mexido nessa placa, só troquei os eletrolíticos, resolvi trocar os transistores. O som ficou bem puro, né? Porque estava com um pouco de ruído já no fundo, que é gerado por esse transistor aí. Troquei também os transistores responsáveis pela amplificação de tensão no power. Tinha colocado anteriormente o BD139, BD140. Pesquisando melhor e com o aprendizado que eu ganhei aí nesses últimos 2 anos, nessa posição é bom sempre botar um transistor de alta voltagem. Ele pode ter até a corrente normal, né, de 1,5 ampere, mas a voltagem, o ideal é que seja bem alta. Então eu botei 2 transistores de 250 volts,
o 2N3440 e o 2N5415. Vou botar uma foto aí, é aquele canequinha, né? Esse aparelho permite você botar qualquer tipo de transistor, né, de pinação, porque ele tem o local para você soldar em forma de triângulo, base, coletor e emissor em forma de triângulo. Então qualquer pinagem você consegue adaptar, né, quando a furação é em forma de triângulo. Então isso facilitou eu botar os 2N no lugar do BD. Troquei também os filtros da fonte, que eu acho que foi o maior ganho, que... Ó, esse aqui já tinha vazado, tá vendo? E tava com uma puta deficiência. Esse aqui era o responsável pela oscilação, pela distorção que o aparelho estava dando quando se aumentava o volume. É incomum isso, tá? Porque esses capacitores da Elna são muito bons, de boa qualidade, mas um aqui vazou e ele ficou com a tensão simétrica desequilibrada. Quando você exigia do aparelho, ele respondia com distorção. Então eram esses capacitores aqui. Eu tripliquei a capacidade, botei 15.000 microfarads por 63, aumentei a voltagem e aumentei a capacidade. Eles estão ali embaixo, ó. São esses aqui, eles são menores, né, hoje em dia, mas tem o triplo da capacidade e tem mais voltagem. Então essas foram as principais mudanças que eu fiz. O aparelho voltou a responder muito bem. Esse aparelho tem um som exemplar, realmente superior, muito bom. E quando eu liguei eu já senti que tinha uma coisa estranha. Depois dessa manutenção toda aí, principalmente com a troca dos capacitores, ele ficou espetacular. Esse projeto era avançado para a época, nós estamos falando de 1971, né? Depois se tornou o padrão para alta fidelidade, né? Fonte simétrica, saída complementar. Esse aqui no caso é quase complementar, são 2 NPNs na saída, né? Mas é construído com componentes de alta qualidade, os capacitores Zelda, né? Transistor Sanken, você vê, mantive os transistores originais porque estão ótimos. Eu tirei, testei o ganho, eles continuam muito bons, assim como os drivers também eu tirei, testei. Então mantive parte da originalidade do aparelho, né? Inclusive saídas originais. Ele não esquenta muito, ele trabalha frio. Regulei o BIAS, está bem reguladinho. Uma beleza esse aparelho, viu? Um exemplo espetacular de construção e projeto do começo dos anos 70.